Então, beleza, gente. Boa noite. Sou Estelinha Moraes, né? Sou assistente social por formação. E a gente está trabalhando, todo mês a gente traz um tema relevante, né? De responsabilidade social, ou então de gestão social, para que a gente consiga estar sempre atualizado. Só pega ali bem rapidinho um fone de ouvido na minha bolsa, Arthur. Corre. Deixa eu fechar aqui. Se você tiver usando Para a gente notebook, sempre estar se atualizando com as questões, de gestão social, né? E muito do que me pedem de tema é monitoramento e avaliação. É óbvio que em uma hora a gente não consegue aprofundar, mas eu acho bacana a gente trazer alguns insights, a gente olhar para isso coletivamente, né? Tentar facilitar a linguagem. Quem já fez curso comigo sabe que eu tento trazer o máximo de facilitação de linguagem e de modelos práticos para que a gente não fique só na teoria. Então, vamos lá. Vou compartilhar o material aqui com vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, como eu não enxergo mais vocês a partir de agora, vocês destravem o microfone e perguntam. Ah, Estelinha, eu quero dar um exemplo. É isso que você está falando? Destrava e a gente vai construindo junto, tá? Então, beleza. Hoje a gente vai falar um pouquinho, né, de uma fase da elaboração de projetos sociais, que é monitoramento e avaliação. Né? Pelo que eu percebo das minhas consultorias com ONGs de base comunitária, esse é o verdadeiro bicho-papão de todo mundo, assim, né? Porque é difícil mensurar e existe um mistério aí no meio do caminho do que é avaliação de impacto, do que não é avaliação de impacto. A gente avalia resultado achando que é avaliação de impacto, né? Existe uma disputa desse conceito e a gente precisa entender de fato o que é avaliação e o que não é. Porque às vezes a gente vai vender isso para um financiador, né? Ah, eu fechei um projeto com a L'Oréal de cabeleireiro, de qualificação profissional de cabeleireiro. E aí ele me pediu que no final fosse entregue uma avaliação de impacto das mulheres. E aí, o que você entrega? Né? Então, a gente precisa, de fato, ter a consciência do que é cada indicador para que a gente entregue, de fato, o que a gente tem capacidade técnica de entregar. Né? Então, vamos falar um pouquinho disso, tá? O que é monitoramento e avaliação? É a parte do projeto que demonstra os resultados, o impacto social que você visa buscar. Então, não só o impacto, mas os resultados também, tá? São os meios de mensurar a efetividade, a eficácia e a eficiência desse projeto. Ele vai responder as perguntas: como o projeto vai ser monitorado? Que resultados eu espero desse projeto? Como saber se esse projeto atingiu os objetivos? E quanto e quando indicadores serão utilizados? Que é outra dúvida, né? Em que momento que eu utilizo esses indicadores? É no começo, no meio, é no fim, é depois de algum tempo do fim? Então, a gente vai entender para que serve cada indicador. Porque para cada momento tem um indicador que responde àquele resultado ou aquele impacto que você quer mensurar. Então, através da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão, a gente tem esse conceito de indicador, que do ponto de vista de políticas públicas, os indicadores eles são instrumentos que permitem identificar e medir aspectos relacionados a um determinado conceito, fenômeno, problema ou resultado de uma intervenção na realidade. A principal finalidade de um indicador é traduzir de forma mensurável determinado aspecto de uma realidade dada, né? Ou seja, uma situação social ou construída, que é uma ação do governo, de maneira a tornar operacional a sua observação e avaliação. O que você está falando, Estelinha? É a forma de você mensurar um fenômeno desde que tenha ali uma intervenção. Né? Então, eu analisei que no meu território existe uma grande demanda de atendimento psicológico. E aí eu construo um projeto de saúde mental no meu território, né? Como que eu mensuro depois se aquela intervenção, de fato, ela foi eficaz? Então, é sobre isso que ele está falando nesse conceito. E, de acordo com o Ribeiro, que é uma outra teoria de análise de indicadores sociais, o indicador ele constitui um processo de aprendizagem. Ele nos desafia, pois a sua utilização implica princípios fundamentais, como ética, honestidade e transparência. Além de um processo de conhecer e reconhecer as nossas limitações,
fragilidades, fortalezas e avanços. E também identificar oportunidades, ameaças e riscos, possibilitando redirecionar caminhos e construir estratégias. Mas precede de uma delimitação clara de objetivo e problema abordado, senão está fadado ao fracasso. Então, o que acontece? Para além da gente mensurar impacto e resultado com indicadores sociais, ele é um processo educativo, ele me possibilita um processo educativo. Porque pode ser que eu tenha desenhado ali na elaboração do projeto uma meta X para aquele projeto, e eu não tenha alcançado. E esse indicador ele vai me dar uma resposta muito assertiva se de fato aquele projeto é eficiente ou não. E está tudo bem ele não ser eficiente, porque ele traz para você ali um processo de aprendizagem. Né? Se não deu certo, vamos levantar aqui as informações para a gente entender porque não deu certo. Então, vou trazer um exemplo para vocês, que quem mora no Rio de Janeiro vai entender perfeitamente o que eu estou falando. Eu fiz um projeto de capacitação profissional para jovens para o mundo do trabalho. E aí eu fiz numa favela X que tinha como poder local a facção X. E aí eu contei que o pessoal da facção Y, que mora em outra favela, ela conseguiria acessar aquele território, então eu mensurei que eu ia atingir 200 jovens. Mas eu só consegui atingir 50 jovens, porque os jovens da facção Y não queriam adentrar o Morro X. Então, quando eu pego e mensuro no final, eu falo, caramba, eu falei que ia entregar 200, eu só estou entregando 50, você identifica ali no meio do caminho que, putz, eu não tenho como fazer um projeto aqui no meu território, né, contando, ou de duas uma, ou você não conta com aquela galera da outra comunidade, ou você procura um equipamento neutro no asfalto, na rua, que você considera que todos esses membros viriam. Então, o indicador, mesmo que ele no final do projeto que você vai mensurar, ou no meio, né, em qual momento você identificar que seja necessário, se você não alcançar aquela meta, ele também está te ensinando alguma coisa. Então, por isso é tão importante a gente utilizar os indicadores, também com transparência, honestidade, porque ele não só te entrega resultado, ele te entrega também sistemas de aprendizagem, tá? Então, beleza. Vamos entrar nos tipos de indicadores, né? Você está falando aí, Estelinha, que a gente não tem só avaliação de impacto, que a avaliação de impacto não é tudo isso que falam, é outra coisa. Me fala um pouquinho de tipos de indicadores. Eu tenho 3 tipos de indicadores quando a gente vai avaliar projetos sociais, tecnologias sociais, intervenções sociais, ou como você pensar em chamar. Tá? A gente tem os indicadores de resultados, a gente tem os indicadores de monitoramento e a gente tem os indicadores de impacto, tá? Os indicadores de resultado são os indicadores que vão me responder às ações do dia a dia, às oficinas do dia a dia. Então, geralmente, os indicadores de resultados são a frequência das crianças numa oficina, a quantidade de mulheres na roda de terapia. São resultados que são muito ligados às ações diretas do projeto. Né? O dia a dia, a rotina, o operacional. Quando eu estou falando de indicadores de monitoramento, a gente sobe mais um pouquinho a régua. A gente já está ligando mais ou menos ali em objetivos específicos, o que a gente espera alcançar em curto prazo, médio prazo, tá? Quando eu falo de indicadores de impacto, aí o negócio fica mais cabeludo ainda, porque aí eu estou falando de fato de transformação social, de mudança de paradigma, né? Se eu coloco como uma... A gente vai trazer exemplos práticos, tá? Mas se eu coloco num projeto social, vou continuar com esse exemplo, do capacitação de jovens para o mundo do trabalho, né? Um indicador de resultado, por exemplo, seria a frequência, a porcentagem de frequência. Quantos alunos estiveram frequentando, quantas aulas ele teve, isso são indicadores de resultado. Ele está ligado diretamente ao operacional, ao dia a dia. Quando eu falo de indicadores de monitoramento, vamos dizer que o objetivo geral dele, o grandão, é eu conseguir alocar em vagas de trabalho esses adolescentes, tá? Então, indicadores de monitoramento, que é a médio prazo, seria assim, quantas entrevistas esses adolescentes fizeram, quantas conexões do mundo do trabalho eles fizeram, quantas empresas de empregabilidade eles conseguiram acessar, quantos currículos eles colocaram.
Isso é médio prazo. Ou seja, eu estou monitorando para que ele alcance o meu pacote maior, que é a vaga de trabalho. E o meu indicador de impacto é se ele conseguiu a vaga de trabalho. Estelinha, eu mensuro isso logo após o projeto? Bem, eu acho otimista demais você acreditar que depois de 6 meses, 1 ano, de um projeto de capacitação para o mundo do trabalho, você vai conseguir empregar um adolescente jovem, preto, de favela. Eu acho otimista. Então, o indicador de impacto, ele é aquele indicador que você vai mensurar quando termina o projeto a longo prazo. Então, depois de 1 ano de terminar o projeto, depois de 2 anos, depois de 3 anos, para a gente entender se de fato aquele projeto ele foi eficaz. Tá? Entenderam a diferença mais ou menos? A gente vai ainda para um outro exemplo daqui a pouco, tá? Mas se tiverem dúvida também, vocês abrem aí para a gente falar, que eu não enxergo ninguém com essa telona na minha cara aqui. Ele vai responder a eficiência, né? Os recursos, então, ele responde à eficiência do projeto, a eficácia, ele responde às metas e objetivos do projeto, e a efetividade, ele responde ao impacto. Então, se eu conseguir colocar o jovem empregado, ele é efetivo. Se eu alcançar as minhas metas e objetivos, ele é eficaz. E se eu conseguir usar os meus recursos de forma eficiente, né? Eu vou ser redundante. Ele é eficiente, tá? Então, beleza. Por que eu estou falando de eficácia, eficiência e efetividade? A eficiência, ela tem a ver com custo, né? Com o custo daquele projeto. Se eu falei que aquele projeto vai custar 20 mil, ele precisa custar 20 mil. É fazer corretamente, é utilizar produtivamente os recursos, o custo-benefício, o mínimo de desperdício ou perdas. A eficácia, quando eu falo dos resultados, é fazer o que tem que ser feito, a capacidade de você atingir os objetivos, cumprir as metas e realizar o que foi proposto. Se eu falei que eu vou capacitar 200 jovens, o meu financiador não quer saber dos problemas de poder paralelo do Rio de Janeiro. Ele não quer saber. Então, se eu falei que eu ia entregar para ele 200 jovens e eu entreguei 50, o meu projeto não é eficaz. Ele pode até ser eficiente. De repente, ele é até efetivo, porque de repente, desses 50, 40 eu consegui empregar, mas ele não é eficaz. E aí, quando eu falo de efetividade, eu estou falando do alcance do objetivo estabelecido. Se eu falei que eu ia sei lá, colocar, sei lá, 60% dos meus jovens no mercado de trabalho, é aí que eu vou entender se o meu alcance do objetivo foi proposto ou não, tá? Então, beleza, quando a gente fala de indicadores de impacto, a gente tem que entender que ele tem um ciclo ali, né? Ele tem um ciclo, uma historinha a ser contada. Então, a gente começa com o que eu vou mensurar, né? Você precisa ter estabelecido minimamente um objetivo geral, objetivos específicos e as ações. Então, quando eu falo do objetivo geral, é para que aquele projeto existe. Ele existe para aumentar o índice de jovens em mercado de trabalho. Quando eu falo de objetivos específicos, que é o desdobramento do objetivo geral, é o que eu vou fazer para poder empregar esses jovens. Eu vou oferecer capacitação profissional, eu vou oferecer estratégias de projeto de vida, eu vou oferecer rodas de terapia. Show, objetivos específicos. Quando eu desço um pouco mais nas ações, eu respondo como. Como eu vou fazer para poder empregar esses meninos? Eu vou oferecer... Aí eu estou falando das ações, do operacional. Eu vou oferecer 20 oficinas de mercado de trabalho, eu vou oferecer 10 oficinas de projeto de vida. Então, a gente já consegue correlacionar os indicadores. Meu objetivo geral, ele está diretamente ligado ao meu indicador de impacto. Meus objetivos específicos, ele está diretamente ligado aos meus indicadores de monitoramento. E os meus indicadores de resultado, eles estão diretamente ligados às minhas ações. Então, o que mensurar? Bem, eu preciso já estar com isso escrito. Como eu mensuro? Né, com os meus indicadores, com perguntas norteadoras, com relatórios, com questionários. Como? Qual vai ser o instrumento que eu vou mensurar isso? A coleta de informações direta, né? Você faz diretamente com aquele indivíduo. A mensuração e a análise daqueles dados, a gente precisa interpretar aqueles dados.
eles sendo positivos ou negativos. Eu falei que eu ia ter 200 adolescentes capacitados e eu terminei com 50. Né? O que aconteceu? Vou analisar o que aconteceu. Comunicar e, de novo, você começa de novo. O que eu mensuro, como eu mensuro, e esse ciclo ele nunca para de girar. Tá? Gente, até aí, tranquilo? Dúvidas, exemplos, modelos? Nada? Vocês estão tranquilos? Beleza, vamos. Vamos falar um pouco de construção desses indicadores sociais. Os indicadores sociais, eles precisam estar diretamente ligados aos objetivos específicos e metas. E, consequentemente, eles vão chegar no objetivo geral, é o que a gente espera, né? Ou seja, quanto mais currículos na rua, quanto mais entrevistas ele fizer, quanto mais conexões ele fizer, a gente acredita que ele é propenso a, de fato, ser colocado no mundo do trabalho. Só que isso precisa ser monitorado, e por isso o nome do indicador é indicador de monitoramento. Indicadores de monitoramento e resultados, eles estão intimamente ligados à eficácia e eficiência do projeto, que são mensurados através das ações e metas. Então, um objetivo geral, lembra, que se desdobra nos objetivos específicos, que se desdobra nas ações, eles vão se desdobrar em metas e indicadores das metas. Tá, Estelinha, me embolou tudo de novo. Me explica isso com um exemplo. A gente tem um projeto social que é de qualificação profissional. O meu objetivo geral é colaborar na geração de renda e autossustento das mulheres do Morro dos Macacos. Esse é o meu grandão, é o meu impacto, é o que eu quero alcançar. Beleza, eu desdobro em objetivos específicos. Lembra? O que eu vou fazer para colaborar na geração de renda e autossustento? É assim que você constrói essa trendzinha de objetivo geral, específicos e metodologia. Então, o que eu vou fazer? Eu vou oferecer cursos profissionalizantes, eu vou oferecer atendimento psicológico e eu vou oferecer mentoria. Beleza. No objetivo específico 1, eu falei que eu ia oferecer cursos profissionalizantes. Aí lembra que quando a gente chega embaixo na ação, a gente fala como? Como você vai fazer isso? Bem, eu vou oferecer curso de cabeleireiro para 20 mulheres no período de 6 meses. E a minha primeira meta é capacitar 10 mulheres em cabeleireira. Aí você deve estar pensando assim, Estelinha, mas se você falou que você vai oferecer o curso de cabeleireiro para 20 mulheres, por que você está falando que a sua meta é capacitar 10 mulheres? Porque a gente precisa sempre contar com a taxa de evasão, que a gente sabe que vai ter. Então, eu não vou oferecer para o meu financiador o número 20. Eu vou oferecer para o meu financiador o número 10, porque a gente entende ali uma taxa de evasão. Então, beleza, a minha meta ela está diretamente ligada à minha ação. Ela não está ligada lá ao meu objetivo geral. Ela é o meu indicador de resultado, ele está diretamente ligado à minha ação. Se eu oferecer curso de cabeleireiro para 20 mulheres, então, a minha meta aí, eu vou capacitar 10 mulheres. Tá? Eu vou formar 10 mulheres. Como eu vou mensurar a adesão das alunas? Com lista de chamadas, com ligação após falta, com reposição de aulas, com corte das alunas com reincidência em faltas, etc. Esses são os indicadores de resultado, que mensuram eficácia e eficiência. Após 6 meses, quantas mulheres eu consegui formar, vai me responder os indicadores de monitoramento. Por quê? Porque meu objetivo específico é oferecer cursos profissionalizantes. Então, a minha meta do objetivo específico, ele tem que estar completamente ligado ao objetivo específico. Então, se eu tenho como ação oferecer curso, a minha meta vai ser capacitar. Se meu objetivo específico, né, é oferecer curso e formar essas mulheres, a minha meta meu indicador desse objetivo específico, ou seja, meu indicador de monitoramento, vai ser formar essas mulheres. Porque elas não podem só ser capacitadas, elas precisam ser formadas. Então, vocês estão entendendo como vai subindo a régua do indicador, conforme vai subindo também a robustez do pedido. Então, se a minha ação está diretamente ligada, a minha meta de resultado, ela está completamente ligada à minha ação, porque é operacional, o meu indicador de monitoramento ele está ligado diretamente ao objetivo específico.
E depois, para a gente poder chegar, deixa eu ver se a próxima ó. E aí, depois, para eu chegar no meu indicador de impacto, né, que é o grandão, que é o pacotão, aí sim, eu não posso mensurar isso depois que eu terminar o projeto, porque a gente vai ser muito otimista em acreditar que só porque eu dei um curso de 6 meses de cabeleireiro, essa mulher ela vai gerar renda. Porque existem N fatores externos que fazem com que essa mulher não gere renda. Não é só falta de qualificação profissional. Então, após 1 ou 2 anos, quando mensurar a efetividade do projeto, eu terei os indicadores de impacto, que respondem diretamente ao meu objetivo maior, que era colaborar na geração de renda e autossustento das mulheres do mundo dos macacos. Então, eu espero 1, 2 anos para poder compreender se de fato o meu projeto foi efetivo ou se ela só fez um curso e está aplicando na família dela o curso, a prática de cabeleireiro. Agora que a gente foi mais para a prática, dúvidas? Não, estou achando vocês tão quietinhas. Vamos para um segundo exemplo, então, tá? A ação 2 desse mesmo projeto, tá? A gente trouxe ali, oferecer curso de design de sobrancelha para 20 mulheres no período de 3 meses. A primeira meta é capacitar 10 mulheres em design de sobrancelha. Ó, indicador de resultado, tá? Tá respondendo a minha ação. Ação 3, oferecer curso de extensão de cílios no período de 1 mês. A minha meta é capacitar 10 mulheres em extensora de cílios. Para cada objetivo específico, algumas ações, algumas metas e alguns indicadores. Então, eu tinha um objetivo específico, oferecer cursos profissionalizantes, que se dividiu em 3 ações, que era o curso de cabeleireiro, o curso de design de sobrancelha e o curso de extensão de cílios. Tudo indicador de resultado. Tudo indicador de resultado. Quando eu penso em indicador de monitoramento, que responde a esse objetivo específico 1 aí, eu estou falando de formação. Né? Ou seja, essas mulheres precisam passar por toda a capacitação, indicador de resultado, para chegar na formação e, de fato, findar ali a formação dessas mulheres, indicador de monitoramento. A gente acredita que no longo prazo ela vai gerar renda, indicador de impacto. Tá? Então, qual esse desdobramento dos indicadores sociais, né? O objetivo específico que se desdobra em ações, as ações que vão se desdobrar em metas e as metas que vão se desdobrar em indicadores. Beleza? Tá, até agora a gente falou de indicadores quant e tal, mas eu já ouvi falar, Estelinha, que tem indicadores quali também. Qual a diferença? Então, a publicização, lembra quando a gente falou daquele gráfico ali que ele nunca para de rodar, né? De você mensurar, de você analisar, de você comunicar. Então, quando a gente chega nessa parte de comunicar, a publicização desses resultados, eles podem e devem ser feitos a fim de prestar conta do impacto social do projeto, seja para o financiador ou para o público apoiador, ou até internamente, né? A mensuração de resultados através de metas, indicadores de monitoramento, resultado e impacto são importantes ainda mais se você tiver financiadores no projeto. Esses são os indicadores quant, que é quando mostra a eficiência e eficácia do projeto, através de números e comprovações de metas realizadas. Enquanto indicadores quant prestam contas e demonstram resultados esperados, indicadores quali apaixonam o investidor e público apoiador, onde demonstram a transformação social da usuária através do projeto social aplicado. Indicadores quali são realizados através de storytelling, que só podem ser coletados através de entrevistas iniciais, que é o marco zero, com acompanhamento qualitativo periódico. Do que eu estou falando? Quando essa mulher ela entra nesse projeto, ou jovem, ou criança, ou o que vocês estão, o público que vocês estão intervindo, né? Como eu usei o exemplo da mulher aqui, eu continuo com o mesmo exemplo. Quando você começa a acompanhar essa mulher, né? Lembra que a gente falou lá na frente, quando a gente falou da contextualização do que é indicador, do que é mensuração? É a comparação desse usuário, né? Não, pensa num fenômeno qualquer aí, insegurança alimentar, desemprego, violência, o que você quiser.
é a transformação do usuário no momento X, ele teve a intervenção e a gente acredita que esse X ele vai ser transportado para um novo modelo mental, um novo paradigma para esse usuário. É para isso que existe um projeto social. Então, a gente precisa entender que para a gente fazer um storytelling, a gente precisa ter o marco zero, ou seja, quem era a Dona Maria antes de participar desse projeto, e aí a gente chama essa escrita, né, esse desenvolvimento de jornada do herói. Então, quem era a Dona Maria, né, qual era a renda da Dona Maria, né, quais eram as formações que a Dona Maria tinha ou que ela não tinha, qual era a perspectiva de futuro que ela tinha ou ela não tinha, né, como era a Dona Maria antes de ter intervenção, e aí a gente constrói a jornada do herói, que a Dona Maria tinha muitas questões, né, ela tinha alguns atravessamentos que não dependia dela para ela poder ir para o curso, mas ela superou, parará, a jornada do herói, bum, a Dona Maria hoje está empregada num salão, ela gera renda, ela é dona da sua vida, protagonista da sua história, parará. Isso é uma construção de um indicador quali por storytelling. Estelinha, qual é o mais importante? Não existe mais importante. Né? Eu gosto sempre de entregar para o financiador os dois. Por quê? É lógico que o financiador está muito mais ligado nos números. Então, ele quer saber se o dinheiro que ele colocou ele foi muito bem empregado, por isso que a gente fala de eficiência, se ele foi muito bem empregado, né, se ele foi empregado no que se propôs no planejamento, ele quer saber se as metas foram atingidas, se os indicadores de monitoramento foram atingidos, beleza, você entrega o check-check. Só que o indicador quali, ainda mais em storytelling, ele apaixona. Então, você pode entregar tudo maravilhoso lá, falar, olha, a gente bateu ali, 70% das mulheres saíram formadas, a gente está com 40% das mulheres já gerando renda depois de 2 anos de projeto, mas aí quando você traz a história da Dona Maria, eu sempre falo que é você dar nome ao dinheiro. Quando você dá cara e nome ao dinheiro, aí as coisas já ficam mais assim, sensibilizadas, né? Então, uma coisa não anula a outra. Ah, ele não pediu, Estelinha, indicador quali, mas entrega mesmo assim, né? Porque ele meio que complementa os números, sabe? É importante. Então, um exemplo. Maria Aparecida, mãe de 7 filhos, solteira, desempregada, tendo como fonte de renda única o valor de R$ 350, oriundo do Bolsa Família, com ensino fundamental incompleto, ingressou no curso de cabeleireiro do projeto de qualificação profissional. A mesma se formou com 100% de aulas concluídas. A Aparecida começou a fazer pequenos serviços, como escovas e aplicações de produtos na sua vizinhança. Após 6 meses da sua formatura, a aluna já somava o dobro do valor do Bolsa Família Sua Renda. A aluna acredita que sua autoestima aumentou, sua qualidade de vida, através do poder de compra, melhorou. E hoje a mesma se sente dona da sua vida e protagonista da sua história. Então vocês podem perceber também que não tem aquela apelação, sabe? De, ai meu Deus, aquela exposição das vulnerabilidades da Dona Maria. Não tem necessidade. Né? Esses dados socioeconômicos a gente coleta no marco zero, antes da Dona Maria começar. Né? Ah, Estelinha, mas eu fiz um projeto para 200 pessoas, como é que eu faço? Um questionário no Forms. Faz um questionário no Forms, com os dados socioeconômicos, perguntas norteadoras que estejam ligadas diretamente aos objetivos que você desenhou. Então, se você está falando que você vai aumentar a renda, quanto que ela ganha de renda hoje? Essa renda é de quê? Qual é a ocupação dela? Parará, porque daqui a 2 anos você vai fazer o mesmo questionário para poder fazer nível de comparação, tá? Então, beleza, né? Os indicadores sociais, eles trazem a demonstração de metas realizadas, indicadores de monitoramento e resultados. Eles são importantes e essenciais para a prestação de contas, de forma interna e externa. Demonstração de transformações sociais são importantes para o engajamento e conquista da confiança dos investidores e público apoiador. Os resultados, eles precisam esclarecer, prestar conta, mas também apaixonar. Dados são importantes, mas escuta qualificada são tesouros. É isso, meninos e meninas. Deixa eu parar de compartilhar aqui para eu poder ver vocês.
Quero saber se vocês têm dúvidas, porque senão eu vou passar um videozinho pequeno para vocês, só para vocês entenderem do que eu estou falando. Mas vamos trocar. Alguém quer falar? Quer abrir o microfone aí? Quer falar, Luana? Não, muito pelo contrário, assim, acho que ficou muito claro, acho que foi muito didático, assim. Fiz algumas anotações aqui já para colocar em prática e foi muito produtivo. Eu tô super satisfeita com o conteúdo que foi aplicado, como sempre, e você arrasando, né? Muito bom. Que bom. Mais alguém, gente, tem alguma dúvida? Quer trazer algum exemplo? Não? Eu vou passar para vocês agora um videozinho rapidinho, para vocês entenderem como que a gente faz essa mesclagem que eu estou falando para vocês de indicador com storytelling, que dá para a gente fazer as duas coisas e você entregar um bom resultado no formato que o seu financiador pede, mas também a gente tem uma boa história contada, tá? Deixa eu compartilhar de novo aqui a tela. Na pandemia, como todas as outras ONGs, mas me incomodava muito o fato da gente perceber que toda semana, toda quinzena, eram as mesmas mulheres que estavam pegando as cestas básicas. A fome se apresentou muito forte, né, no período do isolamento social, muitas pessoas ficaram desempregadas, e aí a gente começou a fazer uma pesquisa na fila, enquanto as pessoas aguardavam para pegar a cesta básica, e foi o resultado dessa pesquisa que ela pensou Mãe Muito Mais. Então eu achei que eu tinha que desenvolver uma metodologia que não só fortalecesse a segurança alimentar, mas que também pensasse na saúde mental, na cidadania, né, informando para elas quais eram os direitos delas, quais eram os equipamentos públicos que garantiam esses direitos, pensando na saúde mental, na empregabilidade, no empreendedorismo. E aí eu escrevi o projeto Mãe Muito Mais. Olha, a minha reação quando eu vi ali meu nome sendo sorteado, eu falei assim, ai, será que eu vou? Mas aí, assim, conselho das amigas, né? Algumas amigas aspas, né? E falou assim, amiga, faz, tenta fazer. Aí eu falei com ela, mas não dá tempo por causa do trabalho, das condições do trabalho. Aí ela conversou comigo, trabalho não em tudo. E também tem que ter prioridade a sua vida também. Já que já entrou no projeto também, tenta para você ver como é. Eu me senti emocionada de ter sido chamada já, né? Aí, cada aula, eu sentia que eu poderia ir mais além. A cada aula, cada aprendizado, cada conversa que as professoras nos ensinavam, falavam. O Mãe Muito Mais, ele é um projeto que é muito acolhedor para as mulheres que vivem em situação de violência, em situação de vulnerabilidade social e que precisam acessar e conhecer os seus direitos. Ele foi criado de uma forma que pudesse atingir o maior número de mulheres que a gente conseguisse de forma online. Foi uma metodologia adaptada da instituição que pôde acessar mais pessoas. E os resultados que eles nos trouxeram, que nos mostram cada vez mais a importância desse projeto e a necessidade dele. E a gente convidou várias pessoas para darem aulas, como psicólogas, diretoras de equipamento público, defensor público, pedagogas, etc., assistentes sociais. E a gente montou uma trilha de 3 meses, onde as mulheres tinham essas aulas e a gente garantia a alimentação delas via cartão alimentação ou cesta básica. E depois desses 3 meses de conteúdo, essa mulher ela podia escolher, de fato, para onde ela queria ir. Se ela queria se inserir no mercado de trabalho formal ou se ela queria se inserir empreendendo. E aí a gente dava mentorias por mais de 2 meses para que essas mulheres se fortalecessem nesse foco que elas pensaram para elas. Olha, a experiência para mim foi uma honra, porque eu tudo colocava em mim que eu não era ninguém. Como sendo uma empregada doméstica, eu achava que o serviço era só para empregada doméstica. Mas hoje eu vejo que eu já estudei, fiz meu ensino médio, com sacrifício, mas eu fiz. Então, o projeto Mãe Muito Mais, para mim, foi uma glória. Olha, o que eu gostei, ele foi praticamente tudo. As aulas, conselho, tudo ali, para mim, cada um pouquinho, foi muito gratificante na minha vida. E assim, o que mais me impactou ali foi falar sobre as mulheres. E é algo que nós hoje, né, estamos vencendo, né? Porque antes a gente não tinha essa prioridade de ser mulher, a gente não podia trabalhar, a gente não era isso, não era aquilo, mas hoje a gente está seguindo em frente.
igual ela falou, por ser mulher, de saber de coisas que eu não sabia, que a gente tinha direito, dos direitos das mulheres, direitos sociais, sobre os outros direitos que a gente não sabia que tinha. Que a gente poderia ir mais além, sobre violência doméstica. Então, você ali, pô, posso ir mais além, eu não preciso passar por isso. Então, foi muito gratificante para mim, foi uma das partes que eu mais gostei. Então, a gente tem uns resultados incríveis, porque a gente pensou na mulher, né, no seu formato completo, em todas as demandas que a gente está acostumado a receber delas. Então, a gente tem muitas mulheres que voltam a estudar com esse projeto, muitas mulheres que acessam as cotas para a universidade através desse projeto, muitas mulheres que saem da situação de violência doméstica, porque além delas se entenderem como sujeito de direitos, né, e um indivíduo completo, ela também conhece os equipamentos no qual garante os direitos dela. Ela entende que ela tem uma rede de apoio, né, tanto pública, quanto da própria comunidade, porque como muitas mulheres já passaram por essa metodologia na comunidade que eu trabalho, que é o Morro dos Macacos, elas já fazem uma rede de apoio, né? Então, muitas mulheres empreendendo, se colocando no mercado de trabalho, e eu acho que muitas mulheres virando agentes de transformação no território, assim, que é o que mais a gente busca. Então, eu digo que trabalhar com pessoas não nos traz uns resultados exatos, concretos, são resultados diversos. E aí quando uma pessoa retorna dizendo que conseguiu acessar um direito de um filho, seja de um benefício de transferência de renda, seja de uma vaga na escola, seja de um mediador para aquela criança que tem algum transtorno da saúde mental e precisa de um mediador na escola, e essa pessoa conhece a partir do que ela aprende e assiste no projeto Mãe Muito Mais, é muito gratificante. E é a partir daí que a gente consegue dimensionar a importância desse projeto. Nós temos mulheres que conseguiram sair de situação de violência doméstica, temos mulheres que conseguiram enxergar que ainda há tempo de investir na elevação da escolaridade, seja em qual período que elas tenham parado, no ensino regular, no médio ou até mesmo no superior. Eu tenho situações de pessoas que conseguiram acessar direitos, então eu tenho muitas histórias. É muito legal, eu digo que é um salário emocional que não tem valor de espécie. Antes eu me justificava como se fosse uma pessoa que não sabia. E no projeto, ele foi me ensinando que cada um pedacinho de dentro da gente, a gente pode conseguir os seus sonhos. Então eu comecei a fazer bolo, comecei fazendo aquilo, então eu comecei a colocar em mim que eu posso. E eu consegui. Estou aqui no projeto, hoje é meu dia da formatura, uma honra para mim. Minha maneira de pensar, de agir, mudou muita coisa. Dentro de mim mesmo também mudou, assim, de dentro para fora. Eu comecei a ver, através das palestras, né? Eu comecei a ver a vida de uma outra forma. Explica pra mim o que você enxergava que você via de uma outra maneira. Eu não era capaz. Quando eu comecei a fazer, eu sei que eu sou, que eu posso ir até onde eu quiser, sem limite. Eu sempre falo isso nas formaturas, hoje vou falar, inclusive, que eu acho que tudo pode ser tirado da gente, tudo pode, inclusive, não ter sido construído com essas mulheres, porque elas chegam numa fase adulta não sabendo que elas são boas, o que elas podem fazer, mas quando elas têm acesso ao conteúdo, né, ao conhecimento, a toda essa rede de apoio que a gente oferece, eu acho que é isso, assim, utilizar do conhecimento, porque informação é tudo, e utilizar esse conhecimento para ascender, assim, para olhar novas possibilidades, onde ela não via caminho, que ali se torne um caminho, para ela acreditar nas potências dela. E muitas mães que falam assim pra mim: Estelinha, como é que você sabia que eu era capaz? Eu sempre soube que eu não era capaz. Como que você sabia? Você olhava pra mim e você via o que eu tinha por trás de tudo, né? E que eu tinha essas potências. E eu sempre falo pra elas o seguinte: eu vejo vocês sem o óculos do trauma. Vocês têm um óculos que vocês colocam na vista de vocês, que são os traumas que vocês passaram na vida de vocês. Vocês não conseguem se olhar no espelho além daquele óculos. Quando eu vejo vocês na mais pura potência. Então eu não consigo ver todos esses estigmas que estão em cima de vocês. Eu vejo quem vocês são. Assim, o meu futuro é realizar meus sonhos, que eu sempre sonhei ser uma grande boleira, aprender a fazer salgado, esses negócios, que é uma profissão legal. E eu pretendo, assim, continuação, quando eu aposentar, continuar o trabalho na minha casa. Os planos para o futuro são voar.
É isso, pessoal. Vocês têm alguma dúvida? Vocês querem trazer algum exemplo, alguma coisa? Esse é um tipo de, é uma maneira da gente divulgar indicadores sem ser aquela forma muito chata, assim, né? A gente consegue colocar o que eu falei, né? A cara no dinheiro, o nome no dinheiro. A gente fez uma mescla de trazer indicadores ali quant, mas também quali, né? Celinha, eu tenho uma curiosidade. Você já conseguiu avaliar o impacto de um dos seus projetos aí da ONG? E eu vi que nesse projeto você fez uma identificação do território, né, das mães antes, né, uma avaliação ex, que o pessoal até fala, e acho que você também fez uma avaliação no final do projeto, foi o que deu para entender. Mas eu queria saber se você já consegue fazer alguma avaliação de impacto com um dos seus projetos. Se sim, como é que você pensou nisso, né? Mas é nessa curiosidade mesmo. Sim, sim, a gente fez. A gente faz, assim, a gente acompanha durante todo o ano essas mulheres, né? Uma vez no ano a gente faz uma grande pesquisa para poder entender se essas mulheres estão gerando renda, se essa geração de renda ela é perene, se a perenidade ela está fazendo com que ela aumente o poder de compra, se o poder de compra está trazendo qualidade de vida, e se essa mulher ela saiu do perfil do programa Bolsa Família e, consequentemente, ela descaracteriza a vulnerabilidade. Se você entrar no Instagram da ONG, a gente fez uma grande avaliação de impacto do projeto Mãe Correria, está bem grande, assim, tem três pastas escritas assim, avaliação de impacto. A gente fez, tem mais ou menos umas 2 semanas, aqui, ó, tá bem assim, ó, essas três rosinhas, tá vendo? Avaliação final. A gente fez dos programas das mulheres que se formaram no projeto Mãe Correria em 2022, em 2023 e 2024, ou seja, 3 anos depois, 2 anos depois e 1 ano depois, para a gente entender o incremento na renda, a autonomia financeira, poder de compra, tudo isso que eu falei, né? E é muito incrível, assim, porque, inclusive, a gente percebe que quanto mais tempo essas mulheres têm de desligamento, mas de desligamento do projeto em si, né? Mas elas continuam fazendo aqui roda de terapia, mentoria uma vez no mês e tal. Elas criam uma comunidade pós-projeto, né? Mas quanto maior o tempo de desligamento desse projeto, mais consolidado está o aprendizado e mais renda ela está gerada. Ela gerou. Então, se você pegar e fizer a comparação, e tem no final acho que na última avaliação final, a comunicação ela faz uma comparação entre os anos, e aí ela traz essa explicação para o público, né? Falando que quanto maior o tempo, mais consolidado e maior é a renda, e as mulheres que acabaram de se formar há 1 ano, elas têm perspectiva, são outros objetivos, assim, sabe, que a gente alcançou. E é muito legal, muito bacana, porque, como eu disse para vocês, os indicadores, eles traduzem também um processo de aprendizagem. Então, por exemplo, ano que vem, quando eu reescrever esse projeto, porque todo ano a gente aprimora a metodologia, a gente vai colocar nos nossos indicadores que em 1 ano a gente consegue fortalecer o espírito empreendedor dessa mulher, a gente consegue aumentar a autoestima, a gente consegue aumentar a perspectiva de futuro, mas eu não gero renda em 1 ano. Então, em 2 anos, eu já consigo fazer com que essa mulher ela gere renda, aumentando o seu poder de compra, melhorando a alimentação da casa. Parará. Em 3 anos, a gente consegue tirar essa mulher da caracterização de pobreza. A gente consegue, porque ela descaracteriza do Bolsa Família. Então, quando eu for vender esse projeto, inclusive, que eu preciso ser muito honesta e assertiva, a gente tem grandes patrocinadores desse projeto. Então, por exemplo, o Instituto Açaí, que chega para mim e fala assim, olha, Estelinha, em 1 ano eu quero que essas mulheres gerem renda. Eu já sei que não vai gerar. Então, eu vendo para ele outro indicador. Eu alcanço outros indicadores. Olha, eu alcanço o aumento da perspectiva de futuro e o fortalecimento do espírito empreendedor. E eu só consegui acessar esse nível de sensibilidade, né, de indicador com fracassos. Então, por exemplo, eu falei que 1 ano eu ia entregar isso, e eu não entreguei. Eu consegui entregar, eu consigo ter lá 20%, 30%, mas
um contingente robusto, eu não consigo entregar. Então, eu já consigo entender que esse projeto ele tem níveis de maturação de indicadores até de avaliação de impacto, entendeu? Então, depois de muito tempo assim, você maturando, porque é isso, assim, monitoramento e avaliação não é fácil de fazer, não é barato, você precisa ser muito organizada, porque as mulheres trocam de telefone, os seus usuários, né? Eles trocam de telefone o tempo inteiro, porque não são telefones de linha, são telefones pré-pago. Então, qualquer dinâmica que tem na comunidade, a polícia invadiu, entrou outra facção, tem o êxodo na comunidade, você não consegue mais contato de ninguém. Então, são uma série de fatores que te prejudicam na coleta de informações. Então, é um processo de aprendizagem, de maturação, inclusive, tanto da técnica quanto da organização, sabe? Não sei se eu respondi o que você perguntou. Tá disponível no site, né? No Instagram. No Instagram. E, assim, como que você... É porque eu estou fazendo um curso de avaliação de impacto, Estelinha da FGV. E aí é muito técnico, nossa, é muito difícil. E aí eles trazem muito sobre a questão de grupo de comparação e grupo de tratamento. E aí isso que eu ia até te perguntar, se você conseguiu fazer, né, sozinha, né, ou precisou de um auxílio, como algumas organizações fazem, né, financiadores colocam já no edital, né, que vai haver uma avaliação, e aí eles que colocam esse recurso da avaliação, contratam para poder fazer essa avaliação e, assim, as organizações acabam não fazendo. São pessoas por fora que fazem. Aí, é mais ou menos isso mesmo, mas eu vou dar uma olhadinha, se puder fazer um curso depois, falando mais sobre impacto. Eu vou falar, vou fazer, tem muita gente pedindo. Já tem gente pedindo. Sim, então, aqui a gente mesmo faz. O certo é que a gente tenha uma consultoria por fora para... Não certo, mas assim, é o que vende mais, né? Porque é como se fosse mais transparente, mais ético, né? Aqui a gente faz porque, assim, eu sou gestora de projetos e eu não tenho como executar um projeto sem eu mensurar, né? Não tem... A gente vai mensurar de qualquer maneira, até para a gente cada vez aprimorar mais a metodologia. Então, a gente mensura, né? A gente também trabalha com grupo controle factual, a gente não trabalha com estatística, que é o que possivelmente você está vendo, né? As estatísticas, a randomização, né? Como que você faz essas formas de estatística para você poder chegar num número lá de mensuração de impacto, né? O grupo controle factual não é difícil de você fazer, porque é você pegar pessoas que têm mais ou menos as mesmas características socioeconômicas, então, geralmente, na mesma comunidade, você pega pessoas que estejam na fila de espera, que têm a mesma característica dessas pessoas que ganharam a intervenção, e você pega essas pessoas que não vão ganhar a intervenção, coloca numa lista de espera, e coloca como uma contrapartida você acompanhar elas durante o mesmo tempo que você acompanha as que de fato ganharam a intervenção. E você faz a mensuração, né? Porque existem fatores externos que contribuem para essa mulher gerar renda, que não é a Estelinha. Ela casou e aí o cara consegue contribuir para que ela monte o negócio dela. Ela fez um outro curso pela Secretaria Municipal da Mulher e aí ela também agregou valor a isso. Então, a gente entender, de fato, o quanto que o nosso trabalho, ele isolado, ele fez parte daquela transformação daquele usuário. Né? Quando a gente tem um grupo que não ganhou a intervenção e o grupo que ganhou a intervenção, e a gente aplica o mesmo questionário, a gente vai entender, de fato, a realidade dos dois. Então, o certo é que sempre você tem um controle e um factual. Né? Então, é assim que funciona. Eu não trabalho com estatística. Quando a gente tem esses cursos de mensuração de impacto mais robustos, tipo do INSPER, que eu fiz do INSPER, que é muito parecido com a da FGV, eles vão muito para o lado da estatística, que geralmente é usado em mensuração de impacto de política pública. E tem que ser estatístico, porque eles não trabalham com 200 mulheres, eles trabalham com 5 milhões de pessoas. Então, tem que ter estatística ali no meio para poder ele retratar a fiel transformação. Então, não precisa usar estatística para você fazer mensuração de impacto, mas no mínimo, ter um grupo controle, um grupo factual e acompanhar durante vários anos, para você conseguir, de fato, acessar a transformação social, sabe?
Mais alguém, gente? Não? Vou pedir para vocês abrirem a câmera só para a gente tirar uma fotinho e a gente se despedir. Bruninha, meu amor, você está quietinha hoje. Espera aí, deixa eu botar aqui em galeria. Então vamos lá, gente, vamos dar um sorrisão. Savana, falamos hoje. Tudo bem? Então vamos lá. A Aline vai abrir? Acho que não. Então vamos, gente, do já. 1, 2, 3 e... Foi, gente. Muito obrigada. A minha rede está disponível lá. Se tiver alguma dúvida, quiser me mandar algum exemplo, a gente vai conversando, tá? Mês que vem tem outro tema e a gente se encontra. Obrigada, tá, gente? Um beijo, boa noite.